Olá, eu sou a professora Dábila, professora de redação do Sinapse, e hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de redação para o Enem. Bom, nas últimas aulas, nós revisamos as competências, as 5 competências avaliadas na avaliação do Enem, e vocês viram que o próprio INEP ele vai disponibilizar para o aluno a cartilha de redação. Todo ano eles publicam uma cartilha de redação, a que a gente analisou nas últimas aulas foi a cartilha de 2019, a de 2020 ainda vai ser publicada, tá certo? Mas se você quiser ter uma base melhor, você pode baixar também a cartilha de 2018 e 2017. Eu indico que você procure as 3 últimas, porque é o material mais atualizado. E focar, é claro, na última cartilha postada, que foi a do Enem 2019, aquela que a gente analisou na última aula. Ali, resumindo, vocês viram as 5 competências avaliadas na redação. Vocês perceberam que cada uma delas, né, vai encaixar vários eixos ali da língua portuguesa como um todo, como a parte da norma culta, como o projeto de texto, a coesão, a coerência, a proposta de intervenção, o tipo textual. Por isso que vocês precisam saber o que vai ser cobrado na sua redação. Hoje nossa aula vai ser mais voltada para a parte estrutural do texto, tá certo? Nós vimos também a questão dos tipos textuais e dos gêneros textuais, principalmente pelo fato de, na própria proposta da redação, eles colocam o que para vocês? Colocam os textos motivadores. E nesses textos motivadores, vocês perceberam que pode vir mais de uma tipologia textual. E, principalmente, a que vai predominar é o tipo expositivo, porque ali eles vão ter o intuito de divulgar dados para vocês, conceitos, para se situarem melhor em relação ao tema da redação. Tá certo? Por isso que é importante também vocês terem essa noção do que é gênero textual, do que é tipologia textual, porque vai ajudá-los a interpretar melhor os textos motivadores, vai ajudá-los a interpretar melhor a prova de linguagem como um todo e, principalmente, entender bem como é que é essa estrutura da dissertação argumentativa que o Enem cobra de vocês, ok? Agora, eu quero que vocês fiquem atentos na questão da competência 2. Eu não vou trabalhar as competências na ordem que a cartilha do participante vai trazer para vocês, mas eu sempre vou estar retomando aquele quadro explicativo do que vai ser cobrado em cada uma delas. Para começar, eu destaquei aqui uma parte apenas da competência 2. A competência 2 não vai cobrar somente isso que está na tela. Mas vocês precisam entender que uma parte fundamental para conseguir cumprir com êxito, tirar uma boa nota na redação, é entender o que é o texto dissertativo argumentativo em prosa. Isso aí está escrito lá na competência 2. É um dos critérios que serão avaliados na sua redação. Você precisa entender bem o que é esse texto dissertativo argumentativo. E, primeiramente, eu trouxe esses 2 conceitos do que é um texto dissertativo expositivo e um texto dissertativo argumentativo, tá certo? Primeira coisa que vocês devem saber é que não é a mesma coisa. Texto dissertativo expositivo é um e texto dissertativo argumentativo é outro. Como assim, professora? É o seguinte, quando eu falo de texto expositivo, o próprio nome, né, se eu for levar ao pé da letra, a gente já pensa o seguinte, o que é expor? O que é uma exposição? No dissertativo expositivo, ali, não vai ter opinião. Vai ser apenas exposições de ideias, de conceitos, de dados científicos, de definições. Enfim, ele vai apenas expor fatos. Não vai ter um posicionamento, não vai ter uma opinião, diferentemente do texto argumentativo. O texto argumentativo, obrigatoriamente, o autor do texto vai ter que se posicionar. Ele vai ter que elaborar uma tese, que eu vou explicar mais à frente o que é essa tese. E não somente isso, ele também vai ter que defender os argumentos. Tá ok? Observe que a competência 2, ela exige que você elabore um texto dissertativo argumentativo em prosa. Porém,
Se você não cumprir com êxito essa competência, você pode fazer com que sua nota diminua, ou ainda pior, pode zerar a redação. Porque vocês viram lá nos critérios, né, do que pode acontecer caso a sua redação venha a ser zerada, um deles é fugir da tipologia textual. Se o Enem cobra o texto dissertativo ou argumentativo, você tem que escrever um texto dissertativo ou argumentativo. E muitos alunos, eles se atrapalham bastante porque eles não conseguem entender o que é essa argumentação. E aí, essa diferença entre dissertação expositiva e dissertação argumentativa é crucial porque vai fazer com que o seu texto cumpra com êxito um dos critérios da competência 2. Então, veja bem, quando eu falo de texto expositivo, eu vou apenas colocar conceitos, definições, ali não vai ter nenhuma opinião, nenhum posicionamento, diferentemente do argumentativo, que obrigatoriamente deve ter uma opinião. Tudo bem? Por isso, tenham muito cuidado quando forem escrever os textos dissertativos de vocês. O Enem, mais uma vez, eu repito, tem que ser o dissertativo argumentativo. Eu digo isso porque eu já ministro aulas de redação há muito tempo, eu corrijo muitas redações e eu percebo que muitas vezes, quando a gente vai corrigir os textos de alunos do terceiro ano, de alunos do pré-vestibular, a gente percebe que o que vai predominar ali é o texto expositivo. A gente praticamente não vê nenhuma opinião, muito menos argumentos. E se você não conseguir estruturar bem o seu texto, sua nota cai ou até mesmo seu texto vai ser zerado. Por isso que você tem que ter a consciência do que é cada um deles. Para explicar melhor o que é esse texto dissertativo argumentativo, eu peguei um trechinho que está na cartilha do participante para a gente dar uma analisada, para vocês perceberem, visualizarem o que é. Observe. O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, o que ele está dizendo aí? Ele vai se organizar por meio da defesa de um ponto de vista. Esse ponto de vista aí é o seu posicionamento diante do tema. Se eu pego o último tema do Enem, que caiu em 2019, foi o quê? A democratização ao acesso ao cinema. Primeira coisa, quando você observar a frase temática da proposta de redação, você já tem que observar o que você acha sobre aquilo, qual é a sua opinião, qual é o seu posicionamento. Obviamente que antes disso, você já deve ter lido os textos motivadores, analisado mais ou menos os caminhos que a proposta vai te guiar para elaborar essa defesa. Então, você vai observar o que está dizendo ali nos textos motivadores e, em seguida, você vai ler com calma a frase temática para organizar o seu ponto de vista. Você vai perguntar o seguinte para si mesmo: o que eu penso sobre isso? Qual é o meu posicionamento? Será que existe a democratização ao acesso ao cinema? Será que isso realmente acontece? Então, a partir desse questionamento, você já vai se posicionando, já vai construindo a sua tese. Continuando aqui a análise, a leitura. Observe que é dito o seguinte, que esse texto dissertativo argumentativo, ele é fundamentado com argumentos. Quando eu falo de argumentos, eu estou falando da defesa da minha tese. Não basta apenas me posicionar, eu preciso defender, eu preciso convencer o leitor de que a minha opinião, ela é coerente, ela tem sentido, eu preciso convencê-lo de que eu estou certa. No caso da redação do Enem, é claro que o leitor vai ser quem? Vai ser o próprio avaliador. Ele vai corrigir seu texto de acordo com as 5 competências. E, obviamente, se você seguir a estrutura, independente dele concordar com sua opinião ou não, ele vai observar ali na sua redação se os seus argumentos, eles estão bem relacionados com o seu ponto de vista. Porque, de acordo com aquilo que você defendeu, você vai ter que argumentar. E mais à frente eu vou explicar para vocês como é que você vai fazer isso, como é que você vai argumentar defendendo uma tese.
Continuando aqui a leitura, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. Vocês estão observando aqui? De que a ideia defendida está correta. Quando eu vou convencer alguém, eu tenho que convencer de uma maneira em que eu faça com que a pessoa entenda que aquilo que eu estou defendendo é a maneira mais correta. E para isso, eu preciso utilizar argumentos consistentes. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla natureza. O texto é argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-las. Então, observe o seguinte. Eu expliquei agora há pouco que existe o texto dissertativo e expositivo, que nessa tipologia textual você vai observar vários conceitos, definições, e disse também que tem o tipo textual dissertativo e argumentativo, que é o cobrado na sua redação. Falei isso para vocês para que consigam entender que no próprio texto dissertativo e argumentativo você também pode expor ideias, igual está dizendo aí nas últimas linhas. Ó. Ele é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la. Você vai expor sua opinião, seu posicionamento e vai defender essa opinião por meio de argumentos. Só que quando você for defender essa opinião por meio de argumentos, você precisa justificar. E nessas justificativas, vocês também vão trazer definições, vão trazer citações, alusões históricas, dados estatísticos, para quê? Para que aquela verdade que está sendo dita por você seja comprovada. E isso é muito importante, porque deixa a sua argumentação consistente, ok? E aí, mais uma vez, eu trouxe aqui a divisão para vocês visualizarem melhor que existe o texto dissertativo expositivo e o argumentativo. E observe que tanto no expositivo como no argumentativo, vocês vão perceber que eles seguem a mesma estrutura. O expositivo ele tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. O argumentativo também, ele tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. E aí, você vai ter que ser esperto e entender a diferença entre os dois. A diferença já expliquei e repito. Qual é? No argumentativo, na introdução, vai ter que ter uma tese. No desenvolvimento, vai ter que ter uns argumentos e ainda uma conclusão para fechar o texto. Logo mais à frente, eu vou explicar mais detalhadamente como é que você insere essa tese na introdução, como é que você desenvolve esses argumentos, como é que você faz esse fechamento do texto, ok? Mas antes disso, é preciso que vocês vejam e entendam a estrutura de um texto organizado. De um texto em que você precisa copiar, se espelhar. Observe esse texto aí como um todo. Foi um texto retirado da cartilha do participante. E aí a primeira coisa que você vai observar são os parágrafos. Gente, quando eu falo de parágrafo, eu falo do seguinte, ó. Observe essa estrutura aqui do texto. Observe esses parágrafos aqui, como é que eles foram construídos, o tamanho, a proporção aqui. Observe que é o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro e o último aqui, o quarto parágrafo. Observem eles. Primeira coisa que vocês têm que ter cuidado aqui na hora de organizar o texto visualmente é com essa organização dos parágrafos. Eu disse para vocês que o texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Observe que o primeiro parágrafo do texto ele sempre vai ser uma introdução. E observe que todos eles têm um espaçamento na primeira linha do parágrafo. Muitos alunos devem dizer, professora, isso é óbvio, todo mundo sabe. Aí é que vocês se enganam. Eu já disse que eu sou acostumada a corrigir redações e eu vejo que quando o aluno ele vai organizar os seus parágrafos, ele esquece de colocar esse espaçamento aqui na primeira linha. Olha como isso aqui tem que ser bem alinhado. Ó. Eles possuem aqui o mesmo distanciamento.
Não é uma coisa que a linha, o espaçamento de um começa aqui, o espaçamento de outro começa lá na margem, aí volta para cá. Não, tem que ser uma coisa que fique legal visualmente, uma organização do texto. Isso já demonstra que você tem um certo domínio daquilo que você está fazendo. Por isso que tem que ter bastante cuidado com esses espaçamentos aqui, para que a sua redação fique bastante organizada, tá bom? Alguns alunos se atrapalham em relação a isso, por quê? O Enem, ele exige que você faça no máximo 30 linhas. E às vezes é um aluno que consegue desenvolver bem os parágrafos e fica um pouco inseguro, achando que não vai caber tudo ali naquele espaço de 30 linhas. Aí o que esses alunos fazem? Eles não colocam o espaçamento aqui do parágrafo, coloca já lá na margem, coladinho com a margem, e aí acaba confundindo o avaliador. Ele fica sem saber, esse aluno fez um parágrafo ou não? Porque se você não construir bem o parágrafo, o seu texto fica com aquela impressão de que é um texto monobloco, é um texto que não foi dividido, você não conseguiu separar de forma organizada a introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Então, muito cuidado com isso, com essa questão de querer aproveitar a linha pegando o espaçamento do parágrafo. Aquele espaçamento ele deve ficar claro, porque pode confundir um avaliador e se você não deixar aqui bem claro que ali é um parágrafo, sua nota pode até cair. Então, muito cuidado com isso. Então, pois bem, observe que esse é um texto nota 1000 e a estrutura desse texto é de 4 parágrafos. Como eu já tinha dito, o primeiro parágrafo é a introdução. O segundo e o terceiro, que são esses dois do meio aqui, são os parágrafos de desenvolvimento. E esse último é o parágrafo de conclusão. O que eu quero que vocês observem? Aqui, se eu for observar o tamanho da introdução, o tamanho aqui do desenvolvimento e o tamanho da conclusão, vocês vão perceber que eles não são muito diferentes aqui no número de linhas, tá certo? Observe que a introdução, ela é menorzinha, mas ela também não é nem pequena demais e nem grande demais. Observe que os parágrafos do desenvolvimento, aqui o primeiro parágrafo e o segundo, eles já são assim mais extensos. Por quê? Porque o próprio nome já diz, é desenvolvimento. Se eu vou desenvolver algo, é claro que ele vai ter um tamanho um pouco maior. Isso não quer dizer que ele vai ser enorme, imenso. Vocês devem se perguntar, professora, eu posso fazer o desenvolvimento apenas com um parágrafo? Ficar aquele parágrafo bem longo? Poder pode, não tem nenhuma regra que diz que isso é proibido. Agora, eu não aconselho. Por que eu não aconselho? Se você fizer um texto, por exemplo, de 30 linhas, com apenas 3 parágrafos, um parágrafo de introdução, apenas um de desenvolvimento e um de conclusão, pode ser que naquele parágrafo longo aí do meio do desenvolvimento, que você fez com uma proporção maior, tenha problemas na parte estrutural, na parte gramatical, porque um parágrafo muito longo é difícil de você dominar a questão da pontuação, às vezes se atrapalha até mesmo com as ortografias, porque aquilo ali fica muito grande, fica mais difícil de visualizar, na hora de desenrolar a ideia, os argumentos, entendeu? Essa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês é a estrutura padrão, a mais comum. Se vocês pegarem os textos nota 1000 que o INEP já publicou, você vai observar o seguinte, que a maioria deles vem nessa estrutura, 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, tá certo? Essa é a estrutura mais comum. E isso não quer dizer que você, por exemplo, não pode fazer 3 parágrafos. Poder pode, mas é como eu disse, é mais arriscado. E vocês sabem que para conseguir uma vaga no vestibular, no Enem, aí para você conseguir essas tão sonhadas vagas na universidade, não é bom estar se arriscando muito se você não tem um domínio da gramática, se você não tem um domínio de produção de texto. Então, a dica que eu dou é siga essa estrutura. O texto de 4 parágrafos, tá ok?
porque a maioria dos textos nota 1000 segue essa estrutura. Eu acredito que é a melhor estrutura para se organizar as ideias também. Então, toda vez que a gente for analisar textos nota 1000, eu sempre vou trazer nesse modelo aqui, nessa estrutura. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, ó. Vamos analisar aqui o seguinte. Cada parágrafo, se você for observar, ó, a introdução tem 1, 2, 3, 4, 5 e um pedacinho aqui da sexta linha. Observe, né? No segundo parágrafo de desenvolvimento, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um pedacinho aqui pegando a linha 12. É claro que aqui não é a folha de redação, aqui foi só digitado, mas dá para a gente ter uma ideia da proporção. No terceiro parágrafo, vai ter o quê? Observe o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 aqui. É quase completa essa linha. E no último parágrafo da conclusão, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um pedacinho da décima. O que eu quero que vocês prestem atenção? Vocês viram que não tem a mesma quantidade de linhas em todos os parágrafos, mas vocês viram que não existe uma desproporção entre eles, né? A diferença é pouca. Por isso que quando a gente olha ele como um todo, essa parte mais visual, a gente observa que os parágrafos eles são quase todos do mesmo tamanho. Isso dá o quê? Um visual mais bonito, mais agradável ao texto, mais organizado, tá certo? Por isso que é interessante que você siga essa proporção. Muitos alunos me perguntam, professora, mas me diga aí, me diga a quantidade de linha mesmo que tem que ter na introdução, no desenvolvimento, me diga a quantidade de linha que eu tenho que fazer. Eu não gosto de dizer isso. Primeiro porque cada aluno tem um tamanho de letra diferente. Cada um tem um tamanho de letra diferente. Então, como é que eu vou dizer um aluno que escreve com uma letra bem pequena, que ele tem que fazer na introdução, no mínimo 5 linhas, aí quando ele vai passar o texto lá para a folha de redação, dá 4 linhas, aí ele se desespera e acaba acrescentando coisas que não tem nada a ver. Ou então vai para o parágrafo de desenvolvimento. Eu digo, olha, o parágrafo do desenvolvimento ele sempre tem que ser o maior, porque o nome já diz, é desenvolvimento. E aí eu digo, você tem que fazer 10 linhas. E o aluno que tem a letra muito longa, ele coloca ali as 10 linhas e não consegue dizer muita coisa, não consegue desenvolver o parágrafo. Então isso é algo que eu tenho muito cuidado na hora de falar a quantidade de linhas, porque cada aluno tem um tamanho de letra diferente. Qual é a dica que eu dou? Qual é o conselho que eu dou? Gente, todo mundo tem que treinar a redação na folha de redação. Por quê? Essa folha de redação, ela vai ser a base para vocês terem uma ideia de como organizar o texto de vocês. Como assim, professora? Vou mostrar aqui a imagem de uma folha de redação. Essa folhinha aqui é a folha que é igual à folha que vocês utilizam na prova de redação. E nela, é interessante que cada um de vocês busquem essa folha na internet, imprimam e comece a treinar os textos nela. Porque aí você já vai conseguir perceber, de acordo com o tamanho da sua letra, quantas linhas fica melhor para uma introdução, para os parágrafos de desenvolvimento e para o parágrafo da conclusão. O que eu posso aconselhar para vocês é que, por exemplo, não tem cabimento você fazer um parágrafo de introdução com apenas 3 linhas, ou um parágrafo de desenvolvimento com apenas 3 linhas, ou um parágrafo de conclusão, pode até conseguir fazer com 3 linhas. Mas assim, quando eu digo um parágrafo de introdução com 3 linhas, quer dizer o quê? Que ali pode ser que está faltando informações, que o texto não ficou muito organizado. Vocês têm que ter cuidado também com o quê? Eu falei ainda há pouco que essa proporção do número de linhas em cada parágrafo é interessante, porque às vezes a gente pega redações e percebemos o seguinte, que o aluno ele se preocupa muito com a introdução, porque a introdução realmente, a apresentação do texto é muito importante. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ele
Logo na introdução, ele já diz tudo que tem que dizer. E aí parte para o segundo parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento, ele não sabe mais o que diz, porque ele já colocou tudo na introdução, e fica aquela introdução bem longa, aquela introdução enorme, e aí vê o desenvolvimento pequenininho, e a conclusão menor ainda. Aí fica aquele parágrafo, aquele primeiro parágrafo grandão, o segundo parágrafo menor, e o terceiro parágrafo, às vezes, só uma linha, só duas linhas. Isso não é recomendável, tá? Isso não quer dizer que seu texto vai ser zerado por conta disso, mas o foco de um estudante que quer uma vaga para a universidade é sempre chegar à nota 1000. Não vá fazer sua redação querendo 800 pontos, muito menos 700. Ah, professora, mas 900 tá bom. Tá bom, tá. Mas você não pode chegar lá no dia da sua prova querendo apenas 900 pontos, 800 pontos, 700. Você não pode pensar assim. Você tem que chegar querendo 1000 pontos. Não vale 1000? Então, faça de tudo para tirar 1000. Isso é uma garantia de que vai tirar 1000? Claro que não, mas você se esforçando, seguindo todas as regras, praticando muito, você tem uma grande chance de tirar nota 1000. E mesmo não chegando a nota 1000, quem sabe vem uns 980, uns 920. Eu sempre digo, almeje o 1000 para ver se fica pelo menos na casa ali dos 900. Porque uma nota de redação a partir de 900 pontos, é claro, você se dando bem também nas outras áreas do conhecimento, aí sua vaga está garantida, tá certo? Por isso que eu preciso que vocês sigam todas as dicas que eu vou dando aqui para vocês, porque se você seguir tudo que eu estou falando ao pé da letra, a chance da sua nota ser maior vai ser bastante grande. Então, siga as minhas dicas. Não vai dizer, a professora disse que se a introdução for muito longa, o meu texto não vai ser zerado, então eu vou deixar ela desse jeito aqui. Não. Sempre se inspire nesse modelo, tá? Parágrafos com as mesmas proporções, os parágrafos do meio de desenvolvimento um pouco maior, isso não quer dizer que é bem maior, a conclusão também na mesma proporção. Quando eu estiver explicando o projeto de texto, vocês vão perceber como é que vocês vão construir isso para que tenha essa organização aqui, tá bom? Então fica a dica. Busque a folha de redação do Enem. Eu não sei se tem no site do INEP, mas se você colocar no Google, você consegue imprimir. Eu já pesquisei, tem esse material em PDF. Você imprime uma e tira várias xerox das outras. Toda redação que você fizer, você vai lá e escreve nessa folha, porque aí você já vai se acostumando com o tamanho da folha de redação, ok? Então, vamos lá, continuando. Já disse aqui para vocês que o texto dissertativo argumentativo, ele é dividido nessas 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. E percebam o seguinte, né? Que a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, cada um deles exige, para ficar organizado, né? Para ficar com uma forma organizada, exige algo obrigatório. Tá? Observe o que precisa ter numa introdução, o que é essa introdução. A introdução serve para anunciar o assunto. Anunciar o assunto, definir o tema, que vai ser tratado de maneira clara e concisa, como também indica-se o caminho a ser traçado durante toda a redação. Isso aqui é importante. Vai indicar o caminho a ser traçado durante toda a redação. É o seguinte, meus queridos, a introdução, ela é a apresentação do seu texto. Então, para que o seu texto seja já bem visto pelo avaliador, você precisa caprichar na introdução. Na introdução da sua redação tem que ter o que o avaliador vai avaliar, o que ele quer ver. E para isso, logo na introdução, obviamente, você vai ter que anunciar o assunto. Você tem que dizer qual é o tema.
na introdução. Aí tem aluno que diz, professora, mas o avaliador ele já sabe qual é o tema. Sim, mas ele corrige seu texto de acordo com as competências. E nas competências está lá a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. E na introdução precisa ter a reafirmação do tema. Então, lá no início do seu texto, você precisa dizer o assunto que está sendo abordado ali. Quando eu digo isso, eu não estou falando para você simplesmente pegar a frase temática da redação, que está lá no tema, na proposta, e colocar no seu texto. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você tem que interpretar aquele tema e já colocar esse tema, o que vai ser discutido no primeiro parágrafo da sua redação, do seu texto. Para quê? Para que a sua introdução ela fique bastante organizada, tá certo? E para anunciar o assunto, você vai ter que definir esse tema, não é isso? Vai ter que definir esse tema de maneira bem clara, de maneira concisa, porque isso vai facilitar na hora de corrigir, na hora dele dar a nota para o seu projeto de texto, para saber se você organizou tudo de maneira adequada. E aí você vai ganhando pontinhos e sua nota nas competências tende a aumentar, tá certo? Em cada uma delas. Por isso, tenham muito cuidado. Outra coisa importante que precisa ter na introdução, ó, indica o caminho a ser traçado durante toda a sua redação. Ali, eu já disse que você vai ter que reafirmar o tema, só que após essa reafirmação do tema, porque a introdução ela não é só isso, reafirmar o tema. Você precisa, obviamente, já se posicionar, porque ali já vai mostrar o que você vai defender, e de preferência já explicitar quais são os argumentos que você vai utilizar em cada um dos parágrafos do desenvolvimento. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, para isso ficar um pouco mais claro, tá certo? Uma observação em relação à introdução. Mais à frente eu vou dizer para vocês, mas eu tenho certeza que muitos já sabem, que a gente sempre diz que é interessante utilizar na redação as áreas do conhecimento, né, os repertórios socioculturais. E muitos alunos gostam, por exemplo, de iniciar a introdução colocando um fato histórico, uma citação, um exemplo de filme. Muito cuidado com isso. Professora, mas não é legal colocar? Claro que fica belíssimo colocar esse tipo de repertório sociocultural na sua introdução. Porém, a minha observação é o seguinte, o aluno, muitas vezes, ele se empolga na hora que ele vai colocar esse repertório, e aí ele esquece de se posicionar e esquece de traçar os caminhos, o que vai ser retratado ali no seu texto. Aí fica aquela introdução só com alusão histórica, por exemplo, e aí vai se posicionar já no meio do texto, ali no desenvolvimento, e aí o avaliador vai corrigir, e ele fica buscando, mas onde é que está a tese desse aluno? Eu não estou achando a tese, ele já vai encontrar a tese lá no meio para o final do texto, e você vai perdendo ponto ali na organização. Por isso é que você precisa entender como é que se elabora uma introdução, como é que se elabora um desenvolvimento e como é que se elabora uma conclusão para que seu texto fique perfeito. Vou mostrar daqui a pouco cada um desses passos para vocês. No desenvolvimento, o que é esse desenvolvimento aqui tão falado? É a parte nuclear da redação. Apresenta-se os argumentos e as ideias centrais. Então, ó, que já está dizendo, é a parte nuclear, aquela parte que fica no meio. No desenvolvimento, vai apresentar as argumentações. Não tem sentido você já desenvolver essas argumentações na introdução. Na introdução, você vai traçar o caminho, você até pode dizer o que você vai discutir ao longo do texto, colocando ali, sei lá, 2 problemáticas, por exemplo. Mas essas problemáticas, elas não vão ser discutidas na introdução. Elas já devem ser discutidas aonde? No desenvolvimento. Porque naqueles parágrafos do meio, você vai ter que usar os conceitos, as definições, vai ter que embasar, né, fundamentar aquilo que você está defendendo. E a conclusão? Prestem muita atenção em relação à conclusão. Fechamento do trabalho. Eu já disse que a introdução é a abertura, a apresentação, que é muito importante, porque é o primeiro contato que o avaliador vai ter com o seu texto, vai ser por meio da introdução, mas também é importante que você faça um bom fechamento para que nenhuma ideia fique solta. O que é esse fechamento do trabalho?
recolhendo de modo geral as informações e a tese apresentada ao longo do texto. O fechamento é você retomar aquilo que você disse, para que o seu texto ele tenha aquela progressão textual, para que você consiga mostrar para o avaliador que você discutiu sobre tudo. Agora, a observação que eu botei aqui é que o Enem, ele exige que o aluno faça o quê? Uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É a proposta de solução. Eu já disse para vocês que vocês vão ter que elaborar uma tese, vão ter que defender essa tese. E quando você vai estar fazendo essa defesa, provavelmente, obviamente, você vai estar problematizando. E aí você vai ter que pensar nos problemas que você discutiu nos parágrafos de desenvolvimento e vai pensar na solução para ele. E essa solução você pode colocar na conclusão. É obrigatório, professora, colocar essa proposta de intervenção na conclusão? Não é obrigatório. Você pode trazer a proposta de intervenção ao longo da sua redação. Tanto é que eu já vi até textos nota 1000 que faz isso, né? Vai colocando nos parágrafos já as propostas de soluções. Mas é como eu disse para vocês anteriormente. A gente vai seguir o modelo padrão para ficar mais fácil, para vocês terem uma facilidade melhor na hora de organizar o texto. E nesse modelo padrão, é interessante que a proposta de intervenção fique para o fechamento do seu texto, porque facilita até o trabalho do avaliador, porque ele vai ver tudo de maneira tão organizada, cada coisa ali no seu lugar. E se você não tem um domínio para fazer isso ao longo do texto, deixa realmente essa proposta de intervenção para o fechamento, para a conclusão, porque fica mais interessante, ok? E aí, resumindo novamente o que é a tese, como é que são esses argumentos, as estratégias argumentativas, vamos lá. O que é a tese? É a ideia que você vai defender no seu texto. Vou até marcar aqui para vocês. Ideia que você vai defender no seu texto. A tese nada mais é do que a defesa. Ela deve estar relacionada com o tema, claro, né? Isso é óbvio, porque você não vai fazer uma tese que não tenha nenhuma relação com o tema. Para você elaborar a tese, você precisa primeiramente entender o tema da redação. E para você entender o tema da redação, precisa fazer uma leitura atenta dos textos motivadores, tá? Ela é apoiada em argumentos ao longo da redação. Então, já memorize. A tese vai ser a sua defesa. Resumindo, seu ponto de vista, a sua opinião. É por isso que é importante vocês ter o maior repertório sociocultural possível. Sempre estar assistindo jornais, lendo artigos, lendo até mesmo um romance, porque em muitos romances eles vão trazer contextos históricos, vão fazer críticas à sociedade, e isso vai ajudá-los a construir a opinião. De preferência, leiam reportagens, assistam documentários, vejam artigos, opiniões de revistas famosas, de cunho social, político, em relação ao meio ambiente, porque ali você vai construindo a sua opinião, a sua defesa, e isso enriquece por meio da leitura. Não tem como escapar de ler. Um aluno que vai prestar o Enem, ele tem que ler, ele tem que ser um aluno leitor. Se ele não fizer isso, ele provavelmente não vai se dar bem na prova, gente. Isso é fato. Primeiramente, porque a prova é longa e extensa, você já tem que se acostumar com a leitura por conta disso. Segundo, tem a redação. Para você escrever bem, você tem que ler bastante. Tá? E praticar também a escrita. Não adianta só ler sem praticar a escrita. Por isso que, para construir uma tese, para você se posicionar, você precisa entender dos assuntos das diversas áreas do conhecimento. Porque a gente não sabe qual vai ser o tema. Ninguém sabe o que vai ser o tema do Enem 2020. E aí tem aluno que sempre diz, professora, eu me dei mal na redação porque eu não sabia qual era o tema. E isso não é desculpa, porque o tema das redações do Enem
não vai ser nada de outro mundo, não vai ser nada que um aluno do ensino médio, que já concluiu o ensino médio, não saiba discutir. Se ele não está sabendo discutir sobre aquele tema, é porque ele não tem lido bastante, ele não tem assistido os documentários, os jornais, ele não se dedicou o suficiente. Tá certo? Eu sei que muitos tiveram alguma deficiência em relação à sua formação, às vezes por conta da própria escola, dos professores que tiveram, mas você tem que ter a consciência de que no país em que vivemos a gente não pode sempre se vitimizar, a gente tem que correr atrás, tem que ir à luta, tem que se esforçar, a internet está aí para isso, tem que pesquisar boas fontes, não pegar qualquer coisa que você não sabe de onde saiu. Então, pesquise informações de sites seguros, tá? Para que vocês consigam montar um bom repertório, consigam se posicionar. No texto, na própria proposta da redação, eu mostrei para vocês na última aula que existem ali vários textos motivadores. Aqueles textos motivadores é justamente para você ir construindo uma opinião a respeito do tema. Ele vai te guiar, vai te dar um caminho, você vai interpretá-lo para poder construir essa tese. Então, por isso que essa questão da leitura, da interpretação é tão importante, tá certo? E aí, como eu havia dito, também não adianta só ter uma opinião, só construir, você precisa defendê-la. E a leitura entra mais uma vez em relação a isso. Como é que você se posiciona, coloca ali seu ponto de vista e você não consegue defender aquilo que você pensa? Você precisa fazer isso. O que é os argumentos? Ó? É a justificativa para a tese. Você colocou aqui a defesa, mas você vai ter que o quê? Justificar. Geralmente pergunta-se por quê. Você não escreveu lá a tese? Já se posicionou? Aí você se pergunta, por que eu penso isso? Tá lá o tema, a democratização do acesso ao cinema. E aí você vai pensar, existe uma democratização no Brasil? Você pensa, não existe democratização não, porque eu conheço uma prima que mora no interior, que ela nunca foi ao cinema, porque na cidade dela não tem. E ela nunca teve a oportunidade de vir aqui para a capital, e se veio, não teve a oportunidade de ir ao cinema. Então, não é democrático, ok? Você se posicionou e, ao mesmo tempo, já foi justificando, não é isso? Foi justificando, mas você num texto tem que justificar isso de maneira melhor. Vai dizer que porque não existe democratização, porque muitas pessoas não têm acesso. Por que não têm acesso? Porque em muitas cidades pequenas, por exemplo, não tem salas de cinema, porque às vezes o próprio governo, os próprios órgãos da cultura não proporcionam isso à população. E aí você vai justificando. E é interessante que essa justificativa não fique só no senso comum, naquilo que você percebeu, que você viu. É interessante que você utilize exemplos. É claro que na redação você não vai usar o exemplo da sua prima, porque se você usar esse exemplo aqui, ele vai ficar muito vago. Você tem que trazer um exemplo, nesse caso, de modo mais geral, que muitas pessoas que moram no interior não têm esse acesso por conta da falta de infraestrutura. Você pode usar dados estatísticos, muito cuidado para não estar copiando os dados estatísticos do texto motivador. Não é ideal você copiar aquelas informações e colocar na sua redação, tá? Ah, professora, mas como é que eu vou saber um dado estatístico para aplicar no meu texto? É como eu falei, é preciso ter muita leitura, é preciso estar por dentro dos temas da atualidade, por dentro dos noticiários, porque ali você vai pegando as informações. É interessante também que vocês tenham até um caderninho e vá anotando, para quando precisar fazer uma redação, você pega tudo que está anotado no seu caderninho e vai pegando aquelas informações. Obviamente, tem que colocar a fonte, porque não adianta você dizer que, por exemplo, 30% dos jovens do Brasil nunca foram à sala de cinema. Mas de onde foi que você retirou esse dado? Você tem que indicar a fonte. Segundo o IBGE, segundo o Datafolha, sempre indicando a fonte. Isso é bastante importante. Fatos comprováveis também pode ser utilizado aqui. Evidências, testemunhos, fatos históricos. Eu gosto muito quando um aluno ele consegue relacionar o fato histórico com o momento atual. Eu acho que fica muito interessante. Ele ganha pontinhos em relação ao repertório sociocultural. Também gosto bastante quando o aluno ele consegue usar aqui, ó, a citação,
de opiniões de autoridades, também você só vai conseguir fazer essa citação com leitura, com muito estudo, fazendo anotações, tá certo? É interessante também que vocês, por exemplo, vocês podem pesquisar assim, algumas autoridades, pode ser autores de obra literária, pesquisadores, e memorizem algumas citações do que eles falaram, coloca assim citações que encaixem em diversos temas, vai memorizando essas citações, porque na hora da sua redação, quando você estiver fazendo essa discussão, pode ser que isso vá ajudá-los a construir ali o seu repertório sociocultural, a sua argumentação, para fundamentar melhor aquilo que está sendo discutido na sua redação, tá? E aqui temos as características. Gente, essas características aqui é para uma dissertação argumentativa objetiva. Eu quero chamar bastante atenção em relação a isso. Muitos alunos, quando eles começam a redigir o texto, eles adoram utilizar a primeira pessoa, né? Na minha opinião, na minha visão, de acordo com o meu ponto de vista. Isso não faz parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo para o Enem, tá? Isso se encaixa mais para um artigo de opinião. Por quê? Porque a redação do Enem, a banca, o intuito, eles querem o quê? Que você valorize, que você enfatize o assunto, tá? O assunto é o que importa. Então, se o assunto é o que importa, não é interessante que o autor do assunto se sobressaia mais do que o próprio assunto. Por isso que aqui nesse último tópico diz, enfatiza-se o assunto, não o autor. Então, se não é para enfatizar o autor, evitem o uso da primeira pessoa. Nada de colocar o eu, nada de colocar os pronomes pessoais ali, marcando uma opinião. Foque no assunto. Para quê? Para que o seu texto ele fique mais imparcial, tá? Você vai fazer o quê? Vai ter que ter o intuito de convencer alguém, de acordo com o seu ponto de vista, mas para isso você vai ter que usar o predomínio da terceira pessoa, justamente porque o que importa é o assunto e não você, o autor, tá? Eu vou até mostrar aqui um exemplo, por exemplo. Muitos alunos adoram deixar subentendido o pronome nós. Adora deixar subentendido o pronome nós na hora de discutir. Sempre colocam mais ou menos assim, no exemplo 1 diz: sabemos que o nosso país passa por muitas dificuldades econômicas. Nós sabemos que o nosso país... Vocês estão vendo aí a marca de pessoalidade nesse trechinho que eu destaquei? Nós sabemos. Se eu falei para vocês que o mais interessante aqui deixa o predomínio da dissertação argumentativa ali do texto de forma mais impessoal, então evite esse tipo de estrutura, de colocar a primeira pessoa, tanto faz ser no singular como no plural, ou de usar os pronomes aqui também em primeira pessoa. Use técnicas para deixar o texto mais impessoal, como acrescentando se junto com o verbo, ao invés de dizer sabemos, você pode dizer sabes. Observe aqui, que ao invés de dizer o nosso país, você apenas cita o país. Qual é o nosso país? O Brasil. Então, sabe-se que o Brasil passa por muitas dificuldades econômicas. Vocês estão vendo a diferença desse aqui, do 1, para o 2? É muito diferente. Observe que aqui ele está mais pessoal. E aqui não. Aqui ele está mais impessoal. Ok? Então, evitem o uso da primeira pessoa, de marcas da primeira pessoa na sua redação. Principalmente quando você estiver lá no último parágrafo explicando ali a proposta de intervenção, porque muitas vezes é até assim no automático, o aluno ele
coloca, vai se excluir diante do problema. Às vezes até alguns me perguntam, professora, mas se eu usar essa primeira pessoa aqui, ó, sabemos, vai ser zerada? Não, não vai ser zerada, mas isso não é legal que predomine na sua redação, no seu texto, tá? Nada de colocar isso predominando. Pode até ser que você coloque uma vez ou outra, você pode até encontrar até em textos nota 1000, uma vez ou outra, mas é como eu falei para vocês, não é o recomendável. E como o nosso foco é tirar nota 1000 na redação, então vocês vão evitar esse tipo de uso de primeira pessoa.